Isso, por enquanto, não tem previsão de anúncio de tarifas recíprocas, embora haja a intenção de que o Brasil faça esse anúncio. Isso já foi dito, né, de que o país vai responder com tarifas, possivelmente não no mesmo patamar, mas isso está sendo estudado pela equipe econômica do governo para que seja definido de que maneira que deve ser feita, deve ser dada essa resposta aos Estados Unidos, que tipo de tarifa, qual patamar de tarifa que deve ser implantado pelo Brasil a partir de agora. Mas aí a questão está muito mais ampla, né? É claro que a questão econômica preocupa e preocupa demais diversos setores. Ao longo do dia a gente foi trazendo aqui a palavra desses setores na Rádio Bandeirantes, e diversos setores estão demonstrando muita preocupação com essa taxa de 50%. A gente falou mais cedo com a Associação dos Produtores de Suco de Laranja. O estado de São Paulo vai ser bastante afetado, né? Então, suco de laranja, que tem a maior produção em São Paulo, produção de carnes, que também está bastante concentrada no estado de São Paulo, no centro-oeste do país, né? Os Estados Unidos compram uma quantidade considerável de carne brasileira, tanto bovina quanto carne de frango. Então tem vários setores que estão bastante preocupados com uma retração, até que na verdade haja um redirecionamento desses acordos, o que deve acontecer, e é isso que o governo federal está tentando elaborar também. Só que a questão tem uma outra página, uma questão política, uma questão geopolítica, e é por isso que está com a gente aqui na linha para conversar sobre esse assunto o professor de geopolítica da PUC do Paraná, o João Alfredo Niegrai, que nos atende para conversar com o ouvinte aqui do Bora Brasil. Professor, bem-vindo à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço ao convite e uma boa tarde muito especial aos ouvintes. Bom, passadas algumas horas, a gente não teve ainda nenhum recuo do presidente Donald Trump, como a gente viu em vários outros casos. Há uma expectativa de que esse recuo aconteça, porque historicamente tem acontecido em relação a outros países que foram taxados também, com o México, Canadá, por exemplo. A coisa funcionou dessa maneira. O senhor acredita que existe essa possibilidade também de que os Estados Unidos recuem e proponham tarifas mais baixas ou aceitem ir para a mesa de negociação com o Brasil? Veja, me parece que absolutamente de tudo está na mesa nesse momento. O Ministério do Comércio Exterior afirmou que estava negociando com os Estados Unidos e que, por isso, não esperava esse aumento de tarifas. Então, essas negociações, elas já vinham ocorrendo. É possível que haja, sim, um recuo, e agora a reação brasileira ela está entre a firmeza diplomática e a resposta legal e estratégica. Do ponto de vista da economia internacional e das regras da Organização Mundial do Comércio, a imposição de tarifas sem base em medidas da OMC, em medidas antidumping, viola os princípios do sistema multilateral de comércio. E aí que a reação brasileira ela deve se desdobrar em três frentes: uma diplomática, convocando o embaixador dos Estados Unidos e buscando as negociações; uma frente jurídica comercial, que o governo já afirmou que o fará a partir de 1º de agosto, com uma consulta no órgão de solução de controvérsia do OMC; e uma comercial, que é reavaliar a dependência exportadora de setores como esses que vocês estavam comentando, agropecuária, papel, celulose, carne e metalurgia, em relação aos Estados Unidos. Então está tudo na mesa no momento. Se o Trump recuará ou não, depende do andamento das negociações e da resposta que o governo brasileiro dará a essa tarifa, que hoje é a maior tarifa aplicada pelos Estados Unidos. Bom, tudo está na mesa, tudo é possível. Em se tratando de política externa dos Estados Unidos, no governo Trump, a gente tem que apostar nisso mesmo. Agora, algo que estava sendo muito especulado, e é difícil da gente falar agora, professor, mas a gente pode tentar falar também, qual que é a vantagem, o que os Estados Unidos ganham com isso? Porque há um risco grande também de alta da inflação dentro dos Estados Unidos, com a taxação de produtos que nós vendemos para lá e que vão ficar mais caros e que são importantes também para a economia do país. Não devem parar de ser comprados de uma hora para outra, talvez tenha uma variação de quantidade, por exemplo, mas ainda assim o país deve seguir comprando, embora mais caro,
repassa isso para o consumidor também. Então, na sua visão, qual que é a vantagem, qual que aparenta ser o objetivo de Donald Trump com essa taxa de 50%? Eu acredito que o Trump ele está instrumentalizando o Brasil como inimigo político útil. Quando ele atrela uma tarifa de 50% a críticas explícitas ao Supremo Tribunal Federal e ao que chamou de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o Trump transforma o Brasil não apenas num alvo comercial, mas num símbolo retórico do seu discurso eleitoral interno. Então, aqui a gente vê a retratação do presidente Bolsonaro como uma vítima, enfim. E essa medida ela gera eco direto na base eleitoral do Donald Trump, que é composta por grupos ultraconservadores, para quem o Brasil se tornaria aí um exemplo de ameaça socialista internacional, naquilo que eu vejo como uma punição direta ao protagonismo brasileiro na cúpula dos BRICS que ocorreu essa semana. Quando outras sobretaxas foram aplicadas, como, por exemplo, ao aço, ao alumínio brasileiro, isso já afetou a competitividade da indústria estadunidense. Num dado momento, presidentes de grandes montadoras, CEOs, se reuniram com Donald Trump para tentar mostrar para ele como tarifas maiores sobre produtos importados fariam com que a produção estadunidense ficasse mais cara, e aí a inflação que você comentou, o que tornaria ainda mais difícil uma briga direta dos Estados Unidos com a China. Então são múltiplos os fatores que vão afetar negativamente a economia estadunidense já no curto, médio prazo. Certamente que muitos setores e os consumidores finais dos Estados Unidos vão ser afetados em direto. Uma carne mais cara, por exemplo, é muito difícil que os produtores estadunidenses de carne, de suco de laranja e de minério consigam suprir um eventual vácuo dos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Então isso com certeza vai gerar um movimento inflacionário bastante elevado para o mercado deles. Por isso que eu aponto que essa ação do Donald Trump ela é muito mais uma tentativa de falar para o próprio eleitorado, instrumentalizando o Brasil como um inimigo político útil. E falar para o próprio eleitorado e talvez falar também para a China, um recado para a China, professor, o senhor acredita que a aproximação do Brasil com a China pode ter uma influência aí também nessa atitude de Trump? É possível se a gente pensar na recente cúpula dos BRICS. Essa cúpula ocorreu entre domingo e segunda-feira, na qual nós vimos efetivamente uma cúpula esvaziada. Xi Jinping não veio, Vladimir Putin também não veio, nem deveria ter vindo, o caso do Putin, que tem aí um mandato de prisão internacional aberto contra ele. Mas a questão é que o governo brasileiro, como anfitrião dessa cúpula, foi o articulador da declaração conjunta crítica ao sistema global liderado pelos Estados Unidos, né? Então o Brasil defendeu a multipolaridade, a reforma no Conselho de Segurança da ONU, novas cotas no FMI, foi feita uma crítica à hegemonia do dólar com apoio a alternativas de pagamento internacional entre os BRICS. Tudo isso irritou profundamente Donald Trump, que já na segunda-feira mesmo fez uma ameaça aos países dos BRICS, dizendo que vai tarifar em 10% adicionais todas aquelas nações que adotem o que Trump chamou de política anti-americana. Ao aplicar a maior tarifa justamente ao Brasil, Trump envia um recado não apenas a Brasília, mas a todos os países que participam ou cooperam com os BRICS, sobretudo após a ampliação dos BRICS do ano passado, mais ou menos num sentido: aqueles alinhados aos BRICS pagarão um preço. Isso é uma diplomacia coercitiva, algo que eu venho chamando de bully diplomacy. É isso aí, né? Tem um outro termo que tem sido usado também é diplomacia da chantagem, né? Que é o que Donald Trump está fazendo com o Brasil agora. Agora, a posição do Brasil, professor. A gente tem a expectativa de que daqui a pouco, 3h30, não sei se o presidente Lula vai falar, mas o nome dele está aqui na agenda, né, como presença confirmada em um evento ao lado do vice-presidente e ministro também, Geraldo Alckmin, para fazer o lançamento de 2 programas do setor automobilístico, para estimular a indústria automobilística. Desde ontem, Lula está quieto. Tinha uma expectativa de entrevista coletiva,
Isso aí não aconteceu depois das reuniões no Palácio do Planalto, mas hoje, né, ninguém vai perguntar do programa. A primeira pergunta que vai ser feita ao presidente, se houver oportunidade, vai ser essa questão dos Estados Unidos. Dá para fazer alguma aposta de como deve ser a diplomacia do Brasil daqui em diante, ou como que o senhor acredita que deve ser para que a gente consiga resolver essa questão comercial, pensando na população, pensando na questão dos preços e dos empregos que podem ser afetados, né? Particularmente, eu acho que a primeira coisa a se fazer é uma tentativa de negociação. Primeiro, convocando o embaixador estadunidense para esclarecimentos, mobilizando o Itamaraty para articulações e articulando também com outros parceiros e outros países afetados para a promoção de ações coordenadas, né? O segundo ponto que eu acredito é buscar a Organização Mundial do Comércio, para só então pensarmos numa eventual retaliação. Quando a gente pensa na prática diplomática, essa prática ela se ancora na cortesia entre nações soberanas, ainda que hajam discordâncias. Quando um Estado, como fez os Estados Unidos, envia uma correspondência oficial, apontando, acusando o poder judiciário alheio e fazendo todas as críticas que o Trump fez, isso mostra uma quebra de uma diplomacia que sempre foi caracterizada, como eu disse, por atos um pouco mais assim, baseados no cortês e na cortesia. A partir disso, o presidente Lula comentou numa postagem ontem que poderia buscar a aplicação da lei de reciprocidade, que foi aprovada em abril. Me parece que o governo brasileiro possa retaliar, se for retaliar, não apenas aumentando tarifas aos produtos que vêm dos Estados Unidos, mas buscando questões relativas à propriedade intelectual do medicamento, fazendo a quebra de patentes, buscando o fim de isenções para empresas estadunidenses que tenham aqui algum benefício. A gente também não pode esquecer que o Brasil é deficitário na balança comercial com os Estados Unidos. Desde 2009, nós compramos mais deles do que nós vendemos para eles. Então, certamente que tarifas brasileiras também poderiam afetar a economia dos Estados Unidos. Óbvio, afetariam menos, porque a economia estadunidense é muito maior, mas ainda assim afetaria. Exatamente. Bom, vamos ver como é que o governo brasileiro se comporta daqui para frente, se a gente tem alguma palavra do presidente hoje já em relação à retaliação aos Estados Unidos. João Alfredo Niegrai, professor de Geopolítica da PUC do Paraná, obrigada demais pela sua conversa aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um forte abraço aos ouvintes e fico à disposição.